Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é estações do ano. Vamos entender melhor esse assunto? Objetivos da aula e habilidades BNCC. Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita. Por que nós temos diferentes estações do ano no nosso país? Por que isso ocorre? Vamos relembrar os movimentos que a Terra faz? Nós temos primeiro o movimento de rotação. É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Esse movimento dura 24 horas. Este movimento é responsável pela sucessão, alternância entre dias e noites. O segundo movimento é a translação. A translação é a volta que a Terra dá em torno do Sol. Esse movimento dura 365 dias, aproximadamente, e determina as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Mas por que isso ocorre? Como que o movimento da Terra vai ser responsável pela sucessão dessas estações? Vamos observar uma imagem? Aqui nós temos o globo terrestre. Observem os paralelos. Nós temos a parte de cima, Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, uma linha paralela chamada linha do Equador, que divide hemisfério norte para cima e hemisfério sul para baixo. Nós temos o Trópico de Capricórnio e, por último, na parte baixa, nós temos o Círculo Polar Antártico. Perceba, a linha do Equador divide esses dois hemisférios, portanto, eles são opostos. Se eu tenho uma estação no hemisfério norte, ela é totalmente contrária no hemisfério sul. Isso tem a ver com a incidência solar. Quanto de luz solar está chegando no globo terrestre? Como que eu posso perceber isso em relação à alternação dessas estações? Observe que aqui nós temos um eixo de rotação perpendicular. Mais uma imagem para entendermos melhor esse assunto. Observe, nós temos aqui o Sol no centro e a Terra fazendo seus movimentos. O globo da esquerda está recebendo luz diretamente solar de forma mais específica no hemisfério sul. E, consequentemente, o hemisfério norte vai ter o inverno. Nessas regiões centrais, tanto o globo de baixo e de cima, nós temos aqui a incidência solar de uma mesma forma. Metade do globo recebendo a mesma insolação do que a outra metade, que são os equinócios. Já vamos entender melhor quais são esses termos. E aqui no globo da direita nós temos a incidência solar caracterizada, mais aprofundada na parte superior, que é o hemisfério norte, ou seja, o hemisfério norte é verão. Percebam esse eixo de rotação, essa linha perpendicular. Aqui nós temos, quando você observa essa linha, um ângulo maior, uma distância maior no globo, na parte do hemisfério norte, nesse globo da direita. Mais Sol. Se eu tenho maior incidência solar, consequentemente, eu tenho dias mais longos, eu tenho verão. Portanto, as estações do ano variam de acordo com a posição orbital do planeta em relação ao Sol. Dessa forma, algumas áreas recebem mais luz solar, outras menos. De novo, aquela que recebe mais luz solar caracteriza pela estação verão, a que recebe menos, inverno. Por conta da posição de órbita, os hemisférios norte e sul sempre estarão com estações opostas. Aqui nós temos um termo muito característico, solstício. O solstício é o período em que você tem o máximo possível de inclinação em direção ao Sol. Então, os polos norte e sul estão máximo inclinado. Consequentemente, você tem o solstício de verão ou de inverno, a depender da incidência solar. Vamos observar aqui, mais uma vez observando essa linha na vertical que nós temos caracterizando o eixo de rotação. Perceba que se você analisar a partir dessa linha, na parte de cima nós temos mais insolação solar ou menos, consequentemente você tem verão ou inverno. Muito bem. Todo esse movimento que acontece dura um ano, por isso a cada 3, 4 meses nós temos a mudança das estações. O outro termo é referente aos equinócios, como falei brevemente para você. Aqui nós temos os raios solares que incidem de forma perpendicular sobre a linha do Equador. Consequentemente, você tem a mesma incidência solar nos dois polos. Consequentemente, você pode ter tanto primavera como o outono. Vamos analisar mais uma imagem?
Aqui nós temos a representação, de novo, da movimentação da Terra em torno do Sol. Percebam, este eixo aqui é o eixo de rotação. Se eu consigo observar aqui, a partir desse eixo, essa região aqui, que é o hemisfério sul, está recebendo mais sol, por isso o verão. Quando eu observo essa região aqui, o hemisfério norte, ele tem menor incidência. Observe aqui, ó, aqui nós temos o eixo de rotação. Até uma sombra é visível aqui. Consequentemente, mais sol, uma faixa maior, no hemisfério sul. Aqui no globo da direita nós temos o contrário. A partir do eixo de rotação, aqui nós temos maior incidência solar no hemisfério norte e menor no hemisfério sul. Portanto, norte no hemisfério. Portanto, verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Vamos relembrar quais são as estações do ano e quais meses nós observamos aqui no Brasil? Estações do ano, nós temos aqui inverno, primavera, outono e verão. Verão, vamos relembrar? Caracterizado como 22 de dezembro a 20 de março. Qual é a característica dessa estação? Aqui nós temos altas temperaturas, dias mais longos. Por que dias mais longos? Estamos nos referindo ao tempo de incidência solar. Maior incidência solar por mais tempo. Aqui nós temos também a característica muito observada dessa estação, que são as chuvas de verão. Aqui nós temos chuvas constantes devido justamente ao calor. Outono, oficialmente no Brasil, 20 de março a 21 de junho. Em alguns locais do Brasil, em alguns estados, é possível verificar essa queda das folhas das árvores nesse período. Então, aqui nós temos muito característico como temperaturas amenas, a queda de folhas é observada, infelizmente, em apenas alguns estados, não é tão característico a percepção dessa estação em todos os estados do Brasil. A temperatura cai no final da estação, por quê? Vamos entrar no inverno. Consequentemente, nós temos essa queda da temperatura já observada no final da estação. Inverno, 21 de junho a 23 de setembro. Qual é a característica dessa estação? Primeiro, estação fria. As noites são mais longas e também, consequentemente, os dias mais curtos. Por que dias mais curtos? Porque nós temos menos horas de incidência solar. E a primavera, que no nosso país, por definição e por característica oficial, é de 23 de setembro a 22 de dezembro. A primavera é muito caracterizada por temperaturas amenas, o florescer e também dias e noites com a mesma duração. Por que mesma duração? Lembra do equinócio? Equinócio de outono e equinócio de primavera. Nós temos essa mesma incidência nos dois polos. Você já deve estar se perguntando, professora, mas como assim o inverno é em junho? Aqui em junho eu vou para a praia. Está super calor. Você está enganada. O que estamos nos referindo é a sensação, é o clima característico do local onde vivemos. Aqui no Maranhão, pela proximidade com a linha do Equador, nós temos uma caracterização muito forte de temperaturas mais altas durante o período do inverno oficial no Brasil. Então aqui nós temos a imagem de algumas praias aqui de Imperatriz, e a característica do nosso verão, que seria oficialmente em dezembro, aqui nós temos temperaturas um pouco mais amenas e muita chuva. Por que isso ocorre? Então, por que não observamos as 4 estações de forma semelhante em todo o Brasil? A maioria dos estados nordestinos apresenta um clima mais seco e temperaturas elevadas. Isso é devido à localização. A região fica localizada na zona intertropical da Terra, área próxima à linha do Equador. Os raios de sol incidem com grande intensidade sobre a superfície. Portanto, nós temos como característica aqui no Maranhão um inverno seco, com temperaturas altas, porque é o período de junho a setembro, e o verão com temperaturas mais amenas e um período mais chuvoso. Também característico do nosso bioma, nós temos o cerrado em grande presença aqui no estado, consequentemente 2 estações, uma seca e uma chuvosa. A temperatura da região fica elevada praticamente durante todo o ano. Agora nós vamos observar um vídeo sobre as estações do ano. Na volta, realizamos alguns exercícios. Nos dias de hoje, nós apreciamos e valorizamos muito pouco o nosso céu.
ao ponto de não percebermos mais o quanto tempo temos de dia e o de noite em nosso dia. Só para você ter uma noção, em Porto Alegre existem momentos em que temos 14 horas de sol e apenas 10 horas de noite. E momentos em que ocorre o oposto, 14 horas de noite e 10 horas de sol. Mas você não percebe, porque o céu não é mais tão interessante quanto já foi um dia. Quando os deuses moravam nas nuvens, ou quando nós precisávamos dele para não nos perdermos em viagem. Algumas pessoas até sabem que temos mais dia do que noite em determinadas épocas, mas não se interessam em saber o porquê. Entende? Por que temos mais dias do que noite? Eu quero saber. Ah, porque Deus quis assim, pronto. Deus quis é a resposta de preguiçoso que não quer aprender. Hoje você vai entender o porquê em menos de 5 minutos e saber o que o solstício e o equinócio tem a ver com isso. Bem, revisão rápida. No vídeo anterior, que fala das estações do ano, vimos que elas ocorrem por causa da inclinação do nosso planeta com relação ao Sol, quando a parte sul está mais exposta aos raios solares. Logo, é verão no Brasil e inverno na Europa, que fica ao norte recebendo menos raios solares. E se continuarmos a translação de nosso planeta, quando ele chega do outro lado, a situação se inverte. Mais sol no norte, verão na Europa, menos sol no sul, inverno no Brasil. Beleza? Agora você vai entender o que o solstício e o equinócio têm a ver com isso. Vamos começar com essa imagem. E eu vou continuar utilizando Porto Alegre como exemplo. Vamos lá. Solstício é a data do ano em que você tem mais tempo de dia do que de noite. E equinócio é a data em que nós temos o mesmo tempo de dia e de noite. E eles são usados para dar início às estações do ano, como podemos ver aqui. No equinócio de primavera, em setembro, nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. No solstício de verão, em dezembro, temos 14 horas de dia e apenas 10 horas de noite. No equinócio de outono, março, volta a ficar 12 e no solstício de inverno, em junho, inverte 10 de dia e 14 horas de noite. Você começa a ver um padrão nesse momento. Saindo daqui de setembro até dezembro, vai tendo mais dia, 13 11 até dar 14 10. Depois regride, de dezembro até março, vai tendo menos dia, 13 11 até voltar 12. E aí começa a inverter, de março a junho, menos dia, 11 13 até 10 14. E voltando para setembro, volta a equilibrar novamente, 11 13 até chegar ao mesmo tempo de dia e de noite, 12 horas para cada lado. Isso é algo que dá para entender e decorar, mas nós queremos saber o porquê disso ocorrer. Uma grande dúvida que eu tinha para entender isso era que as representações mostravam uma esfera dividida igualmente, metade claro, metade escuro. Logo, para mim, devia ser sempre tudo igual, já que é metade é 12 o tempo todo. Por que às vezes fica mais claro de um lado do que de outro? Essa foi a minha grande dúvida para compreender isso. E a grande charada da questão para resolvermos este problema é porque o nosso planeta ele é inclinado. Logo, devido à sua inclinação, a gente sim fica mais tempo exposto ao Sol em determinados momentos do ano. É difícil de imaginar. O mais fácil seria que você visse isso na prática, pegando um globo terrestre, um abajur e apagando a luz do seu quarto. Seria ótimo você fazer isso um dia. Mas como não podemos fazer isso agora, vou tentar te mostrar de outro jeito. Vamos usar esta outra imagem. Observe que o sul do nosso planeta está mais exposto aos raios solares, logo como já vimos, é verão no sul. Porém, observe que, por causa da inclinação de nosso planeta, esta área pega muito mais sol do que essa. Viu? Consegue visualizar agora isso? E quanto mais ao sul você for, maior será essa diferença de dia e noite. Da mesma forma, quanto mais ao norte você for, que neste momento é inverno, vai ter menos dia e mais noite. Está começando a compreender esta questão agora? Por isso que quem já viajou para a Europa ou Estados Unidos reparou que às vezes as noites são muito curtas e às vezes muito longas. E quanto mais no meio do Equador você se encontra, praticamente não existe muita diferença. Aí tudo bem você não perceber isso, ficando praticamente o ano inteiro 12. Deu para compreender? Agora fica muito mais fácil de você não só decorar, mas compreender a imagem inicial. O porquê de termos mais dia e menos noite, dependendo das estações do ano. Observe a tirinha.
O solstício de inverno marca o início oficial dessa estação e é quando temos a noite mais longa do ano. Daqui até o verão, os dias serão cada vez mais longos. É mesmo? Diz o Armandinho. Pensei que eles tinham sempre 24 horas. Observe a tirinha, se me explique o que o Armandinho está tentando dizer. O pai dele está dizendo que, olha, nós temos dias mais longos, dias mais curtos, e o Armandinho não entende. Como assim? O dia não tem 24 horas? O Armandinho está se referindo à duração normal de um dia contada a partir das horas, que sim, sempre são 24 horas. Mas o pai está falando a incidência solar ao dia, entre aspas, que ele observa devido à presença do Sol. 2. Neste fenômeno, a luz solar incide de maneira perpendicular à linha do Equador, sendo o período de insolação solar igual nos dois hemisférios. Está atrelada ao início das estações do ano, outono e primavera. Letra A, equinócio. Letra B, intemperismo. Letra C, solstício. Letra D, periélio. Ou letra E, afélio? Qual é a nossa resposta correta? Letra A, equinócio. É o fenômeno astronômico do equinócio, que é marcado pelo mesmo nível de insolação nos dois hemisférios, norte e sul, uma vez que a luz do Sol incide de maneira direta na linha do Equador. Questão 3. A chegada da estação da primavera é, no geral, muito comemorada pela população brasileira, em especial pela elevação das temperaturas. No Brasil, assim como no hemisfério sul, qual a data do equinócio de primavera? Qual é a data que marca o início da primavera aqui no nosso país? Letra A, 22 de março. Letra B, 20 de junho. Letra C, 22 de setembro. Letra D, 20 de julho. Ou letra E, 22 de dezembro? Qual é a nossa resposta correta? Letra C, 22 de setembro. Essa data é lembrada por muitos como o início da estação das flores, uma vez que na primavera várias espécies vegetais iniciam sua floração. Aqui nós temos um período de grande floração em algumas regiões do país. 4. Observe a imagem ao lado. Com base na incidência dos raios solares, mostrada na figura, é possível perceber que o hemisfério norte está sendo mais iluminado. Observem a figura, olha lá. Nós temos o eixo de rotação, que é essa linha na vertical, e, consequentemente, a partir desse eixo, nós conseguimos observar maior incidência solar no norte, lembra? Sendo assim, percebe-se a ocorrência de qual fenômeno? Letra A, solstício de verão para o norte, ou letra B, solstício de verão para o sul? Qual é a nossa resposta correta? Letra A, solstício de verão para o norte. 5. Os fenômenos do solstício e equinócio são caracterizados pelas formas que os raios solares são distribuídos na superfície terrestre ao longo do movimento de translação. De forma prática, os solstícios e equinócios são responsáveis para demarcar a ocorrência de A. Estações do ano. B. Ano bissexto. C. Dos dias e as noites. D. Do mecanismo das marés. Ou letra E. Do movimento de evolução da Lua. Qual é a nossa resposta correta? Letra A. A ocorrência das estações do ano é devido à inclinação do movimento da Terra em torno do Sol. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre estações do ano. Espero você numa próxima aula. Tchau!